Então, galera, antes dessa bagunça toda de Guerra dos Planares, quando tudo era mato e kazê no mundo dos Chi-Fis, surgia ele, o Team Hi-Fi P1, o pai desses planares recentes. Então, galera, o Team Hi-Fi P1, ele é uma relíquia já consagrada. E questões rápidas sobre o bichão, tá? Ele é difícil de tocar, então você vai precisar aí de um dongle mais potente e muito provavelmente você vai precisar de um kit de ponteiras diferente do que vem junto dele, beleza? Olha, aqui pra mim funcionaram bem as Spring Tips e aquelas ponteiras Triple Flange comuns pequenas. E o nosso último adendo é que a gente vai aproveitar o vídeo de hoje para poder tangenciar algumas questões ali na superfície da psicoacústica. Galera, unboxing. A caixa vem com uma case mais dentro e vem um kit grande, mas meia bomba de ponteiras. Ah, e o cabo também é bem Galera, vamos falar de som. FR na tela, Arthur. Jogo na tela pra vocês! Gente, essa daí na tela é a medição que a gente tirou aqui do P1. É bem diferente desse padrão que a gente tem observado nos Chi-Fi nos últimos 2 anos. Então, qual que é a sonoridade dele, Henrique? Gente, é neutra, quente, brilhante com foco nos graves, médio graves e médios. Mais 2 termos-chave para os senhores: tonalidade sem chão e melodiosa. Isso define o P1. Hoje a gente vai testar uma dinâmica diferente também, tá? A gente vai trabalhar com algumas imagens de FR, que a gente vai apontar algumas questões importantes da sonoridade do P1 na tela e o Arthur vai colocar na tela pra gente. Então, gente, o P1, partindo dos subgraves, ele traz pouco impacto para não dizer nenhum, beleza? E é o que a gente chama de fone sem chão. Um exemplo de um fone que traz uma sensação de muito chão, mas que também segue uma tonalidade mais neutra, seria o Truffaut Erexa. Então, o P1 ele tem uma tendência linear dos graves até os agudos, o que faz com que, apesar dele trazer muito brilho para a apresentação, com aquele boostzinho lá na ponta, ele seja um fone incrivelmente melodioso. Tipo assim, ele beneficia muito a presença das notas fundamentais sobre a sua própria percepção de textura. No caso dos vocais femininos, né, por exemplo. Olha, na tela tem a marcação média ali de onde ocorre a atividade principal dessas frequências fundamentais do canto humano, tá? Aí em azul estão os vocais femininos e em rosa os vocais masculinos, porque sim. Bom, eu tenho certeza que isso é uma região muito mais grave do que a galera espera, sabe? Do que tem na cabeça, assim. E a gente retoma isso mais pra frente, tá joia? Bom, isso tudo acontece porque o P1 ele não tem um tuning direcionado para ter uma compensação do que acontece na função HRTF. Bom, o que eu quero dizer com isso? O HRTF é a função que a gente utiliza para poder criar uma compensação do Pina Gain, que é essa curvinha que a gente observa nos gráficos ali nos médio-altos. Vocês podem observar dentro do nosso target essa tendência do Pina Gain, a abordagem do Crinacle do que seria uma sonoridade absolutamente neutra também trabalha com isso. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Essa função de HRTF é justamente para que a gente consiga prever no tuning de um fone de ouvido uma forma de compensar o fato de a gente estar recebendo essas ondas sonoras dentro do nosso canal auditivo, né? A gente não tem as interações relacionadas ao nosso torso, à cabeça, ao formato da orelha, etc, etc. Tem vários vídeos por aí explicando sobre. Um dia a gente faz um também. Olha, várias pessoas que ouviram o P1 e conversaram comigo sobre ele, me falaram basicamente a mesma coisa. Existe uma noção geral de que o P1 é um fone que ele toca tudo muito bem cadenciado, bonitinho, certinho. Existe também uma noção de que o P1, e assim, normalmente ele é descrito, é um fone frio. O que não é uma definição errada por si só, beleza? Mas a gente vai trazer aqui algumas nuances de psicoacústica para eu poder demonstrar que no referencial geral dele, ele é um fone de sonoridade mais quente. Apesar de ele trazer uma apresentação na região mais grave, mais voltada para o neutro, tá bom? Ok. Como as coisas ocorrem no P1? Bom, ele não tem essa compensação do Pina Gain, então ele faz com que as vozes não cheguem de maneira tão frontal pra gente.
E o conjunto de contraste dessa abordagem, o Arthur vai jogar aí na tela agora para vocês, também faz com que a gente tenha uma noção de calor junto com essa falta de frontalidade. Bom, nessas imagens que vocês puderam observar aí, a gente tem uma linha reta, o que seria o target do Chronicle com a abordagem neutra, né? E a gente tem a curva do P1 jogada por cima, só para poder ficar claro para vocês entenderem essa diferença de contraste. Seguindo, o P1 é um fone que traz uma percepção sonora de zero aspereza, também é um fone sem tendência sibilante, né? Apesar dessa atividade grande nos agudos. O que faz com que para mim ele tenha uma sonoridade macia e ideal. Eu consigo pensar em poucas coisas que possam melhorar nele com ajuste, sabe, no conjunto geral dele. Existe no P1 a questão desse brilho muito grande ali pra frente, né? É óbvio que essa medição não é necessariamente o que a gente vai ouvir, tá bom? Mas o que a gente consegue observar aqui é que tem uma atividade muito grande naquela região. Algumas frequências, elas podem incomodar sim. Apesar do P1 não ter uma tendência sibilante, ele pode ter uma tendência ressonante muito forte, dependendo de como você fizer a inserção com a ponteira no seu canal auditivo. Então sugiro que vocês testem maneiras diferentes. Ponteiras de espuma para poder vedar melhor, né? É o melhor recurso de vedação, a não ser que a gente parta para algo custom, ou então vocês tentem alguma coisa muito rasa ou mais funda para poder compensar essas curvas, ver o que incomoda menos ou não incomoda, né? Eu suponho que para a maioria das pessoas vai chegar um ponto onde isso não incomoda, tá bom? Olha, antes de finalizar, eu tenho um adendo importante à questão das notas fundamentais, tá? Ali, o que eu indiquei da voz humana são só as notas fundamentais, tá? E a gente tem uma região definida mais ou menos que não tende a se estender para os agudos, que é onde ocorre a movimentação dessas notas fundamentais dos instrumentos melódicos, né? Então, violão, violino, piano, tudo que é instrumento melódico vai ter sua nota fundamental transitando via de regra até uma região não tão alta quanto as pessoas imaginam. Isso é importante, tá bom? Agora, apesar disso, né, o que explica, por exemplo, a questão da falta de frontalidade quando a gente não tem essa compensação da pena gain, é que não são apenas notas fundamentais o que está sendo excitado ali, né? Quando a gente tem qualquer atividade melódica, aliás, qualquer atividade sonora no geral, né? Mas a gente está tratando aqui da atividade melódica, você tem uma interação de distorção harmônica, você tem outros fatores e o conjunto dessa excitação é que vai gerar a nossa percepção de timbre, né? E essa extensão do P1 mais para os agudos, para uma região que a gente define como região de brilho e de arejamento, é que faz com que o P1 ainda traga uma tonalidade relativamente natural. Bom, na flutuação de preço do P1 aí de 120 a 170 dólares, a gente pode trabalhar aí com a média de 150 dólares, o que é um preço excelente para ele com todas as qualidades que ele traz, tá bom? Eu acho que é um fone que todos deveriam escutar, né? Ele tem uma apresentação de graves que não é tão rápida para a faixa de preço dele, ele apresenta, como eu posso dizer, o conjunto de respostas ao sinal de áudio do P1 é muito bom, no entanto, tá? Apesar dele não ser tão veloz. Quem não conheceu o maravilhoso P1, conheça, sabe? Cara, dá um jeito, escuta na casa de um amigo, alguma coisa, porque ele é o fone que abriu várias portas para o que a gente está tendo no mercado de Hi-Fi hoje, sabe? Eu imagino que a gente não teria um hype no Timeless se a gente não tivesse tido P1 alguns anos atrás. Deixando a guerra de lado, hoje a recomendação de som é do nosso queridíssimo Rafael Soal, que é um álbum do Foo Fighters, é o Concrete in Gold de 2017. Olha, é um álbum que eu adoro, tá? Eu adoro! Eu também! Então a recomendação é dupla na realidade. E abre aspas. Olha, lembro da sensação na época, um galpão fudido com uma banda no meio. Soal Rafael.
É isso, vai lá, escuta. Recados finais. Vão lá conferir o nosso último vídeo incrível com a participação dos nossos queridos youtubers avaliadores. Não se esqueçam de comentar, deixar um like, engajar, que é muito importante. A gente tá conseguindo crescer, mas a gente precisa de mais. E assim, cara, proposta, vamos bater 1000 até o final do mês aí, se inscrevam, né? É um marco importante pra gente conseguir levar pra frente os outros projetos. A campanha de financiamento no Apoia-se continua firme, então os links estão na descrição, tanto pra campanha quanto pro nosso grupo aberto no Telegram. Vocês são todos bem-vindos lá. Olha, bebam água e um beijo no coração de vocês.